Olá, seja bem-vindo para mais esse vídeo. A paz de Deus, a paz do Senhor também, porque tem pessoas que é de uma outra denominação diferente da minha e lá eles se saudam com a paz do Senhor, né? Que para mim é a mesma coisa que o paz de Deus, a paz de Deus. Para mim é a mesma coisa, é uma invenção. A paz do Senhor Jesus, né? A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, né? Jesus não falou algo assim, né? Eu acho que a paz do Senhor parece que é o mais correto. Mas que correto? Acho que tudo significa a mesma coisa, né? Mas Jesus falou daquela forma, não quer dizer também que nós deveríamos, né, falar assim. Não, né? A paz de Deus também é uma paz, né? Embora quem nos deu a paz foi o Senhor Jesus. Mas não estou criando uma polêmica a respeito disso. Só estou dizendo que alguns saudam dessa forma, né? Hoje é dia 19 de abril é, de 2023. Agora são 23 horas e 3 minutos. Eu já estava encerrando aqui, estava assistindo um vídeo. Eu sempre vejo muitos vídeos, muitas coisas. Estava lendo também um livro aqui. Já li esse livro algumas vezes, mas não é livro evangélico, livro espiritual, livro de cunho é, de evangelização, não, é um livro de inteligência mesmo. Eu já li muitas vezes, um livro muito bom, A Arte da Inteligência, né? E esse cara aqui, ele foi agente da CIA, né? Da, da CIA, da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, né? Um livro maravilhoso. Esse cara aqui, eu top esse cara, eu sigo, tem algumas coisas, bastante artigos, tem outros livros dele, só que eu não encontrei ainda em português, né? Então não adquiri por conta disso, por não ser em português. Esse é totalmente português, um excelente livro, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Tem um conteúdo muito bom para quem é do ramo, como eu sou, do ramo é, da segurança, da inteligência. Então eu, para mim, muito bom, né? E aí eu estava vendo aqui vários vídeos, na verdade, e fechei com esse vídeo aqui, né? Vejo alguns vídeos de, para mim, é tipo um treinamento, aulas, tem uns que são aulas mesmo. Eu faço alguns cursos, eu gosto muito de fazer cursos online, vídeo, vídeo por vídeo, né? Gosto bastante, né? E, e tem algumas coisas que eu vejo. Mas agora eu estava vendo aqui alguns vídeos aqui, estava vendo também uma pregação antes e aí depois fui ver um vídeo, né, a respeito aí de um crítico, né? Que ele é crítico e eu não concordo com ele, já deixando claro, não tenho nenhuma concordância com ele, mas é bom a gente ver o que é que anda acontecendo, né? O que é que está se falando, o que é que nos bastidores, né? Uma coisa que eu venho falando aqui já há muito tempo, né? Nós estamos vivendo o fim dos tempos mesmo e as coisas estão bem deterioradas, né? Esse crítico aí estava mostrando uma coisa, eu vou até concordar em algumas coisas a respeito desse crítico, né? Colocou ali um irmão do ministério, que eu não vou falar aqui também, não vou propagar isso, né? Mas ele dando a opinião dele a respeito do projeto Resgate, né, que é a congregação, um projeto que para mim ele está muito aquém daquilo que deveria ser, na minha humilde opinião, né? Eu acho que é melhor do que não ter nada, mas eu acho que deveria ser algo muito mais robusto, muito mais. Isso tem que envolver a igreja toda, né? Não é um trabalho de uma, duas pessoas. Não, isso tem que envolver a igreja e, na verdade, precisa fazer algumas transformações das pessoas na, nos, em todos aqueles que compõem a igreja, as igrejas. Né? Não é um negocinho que pega meia dúzia de irmãos ali, vamos ali resgatar. Não, não, não. Acho que a igreja toda precisa, né, vamos dizer assim, eu não sei se a palavra certa seria. Isso eu estou falando na minha denominação, mas isso está também, esse problema está nas outras denominações, não é só lá na minha, né? Está lá nas outras denominações. E, e eu
eu acho que precisa quase que uma reforma. Nós estamos precisando, né? O irmão estava ali dizendo, esse do ministério, estava ali falando, né, que quem foi embora, fica lá, né? Não é assim não. Tem um áudio dele, né? Fica lá, quem foi, quem abandonou, não é assim não. Não é assim não. Porque uma coisa que é o irmão também, né? Que o crítico ali, né? Vamos chamar ele assim, mas ele é um irmão, né? Eu não vejo ele está errado. Em muitas coisas ele está errado, né? E eu já até dei minha opinião a respeito disso, né? E ele, certamente, ele vai ter problema com Deus, né? Por conta das coisas que ele está fazendo, né? Mas uma coisa ele disse ali, é verdade. Naquele dia, né? Tá lá naquela parábola, né? Que diz assim: Senhor, Senhor, eu expulsei os demônios, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu preguei, apartai-vos de mim, que não vos conheço. Sabe por que isso? É por causa do sentimento. Do sentimento. O sentimento do amor, ele gera obras de amor, né? Veja lá, até citou ali a parábola, né, do filho pródigo que retornou, né? O filho foi lá e fez tudo aquilo lá, não fez? Foi, gastou o dinheiro com as meretrizes, fez, né? O que o pai aconteceu? No irmão estava até com uma certa ira, mas o pai, o que aconteceu? Foi lá e recebeu de volta. O irmão falou lá, não, eles voltaram sozinhos, né? Mas e se ele tiver perdido lá? E aquele lá encontrou o caminho para voltar, né? Naquela parábola, né? Encontrou o caminho para voltar. Mas se ele não encontrou? O coração das pessoas, a gente pode se lamear todinho aí no pecado, na mão do adversário. Nós pode se lamear todinho, às vezes até querendo. Acho um pouco meio difícil, sabe? Porque nós como seres humanos, nós somos dotados de sensações, de sentimentos, de tantas coisas. Nós somos movidos por isso, né? Movido por isso, sabe? E às vezes você entra num mundo de pecado, num mundo de ilusão, por diversos motivos, né? E às vezes muitas dessas pessoas que estão no pecado, e eu sou uma dessas que já fui, né? Deixando já bem claro aqui, porque às vezes as pessoas, não, é santinho não, eu sou um desses daí que ele falou, que aquele homem do ministério falou, aquele irmão, né? Falou, eu sou um desses daí, que fui lá, que me lameei, que baguncei todinho, que fiz, fui. Não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro vezes, foi um monte de vezes, né? Para ser mais exato. Mas quem conhece o meu coração não são esses irmãos do ministério, não são, né, fulano, ciclano, Beltrano. Quem conhece é Deus. É aquele ali, Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus, esse que conhece o meu coração. Você não sabe o motivo do que, por que aquela pessoa foi lá. Para os homens, para um homem duro de coração, né, para esses que são duros de coração, né, vai dizer que é a rebeldia, que é isso, que é aquilo, porque é isso que eles enxergam, né? Eles não, né? Muitos enxergam, né? Muitos enxergam assim, porém não é todo mundo que enxerga dessa forma. Então, porque não tem não tem as virtudes do Espírito Santo, as virtudes da graça, as virtudes do amor, não tem, que é o perdão, que é a compaixão, que é a misericórdia, que é a caridade. Não tem isso, né? Então, e aí julga, não, aqui a obra aqui é intocável, né? Não é assim que nós devemos ver, né? Então eu sou muito a favor, muito a favor desse projeto, embora, como eu já disse, eu acho que ele tinha que ser muito mais robusto, muito mais bem construído, né? Eu acho que toda a igreja precisa passar por esse projeto. Esse projeto ele tem que estar lá dentro da igreja, ele tem que envolver toda a igreja, e da igreja para fora da igreja, de dentro para fora, né? Tem que sair dali do meio da irmandade
como é que fala? A obrigação, não é a obrigação, o dever de ir resgatar as almas que estão perdidas. Muitos saíram por tantos motivos, alguns por até por bobagem, mas enfraqueceram, né? E é dever nosso ir lá buscar, resgatar. Eu acredito nisso, né? Eu acredito que nós precisamos resgatar, né? Nós precisamos sim ir lá resgatar, trazer para dentro da casa de Deus, né? Aqueles que quiserem vir, é verdade, tem uns que não querem vir, tem uns que decidiram tomar suas decisões, mas o amor, né, ele tem seus efeitos, ele tem o seu poder, o amor, né? Tudo que nós não vamos lá para trazer a alma para contabilizar, eu trouxe 5, 6, 7, né? Olha, ó, no meio desses ainda vem uns para batizar, não é para isso não, né? A igreja, ela até pode ter um registro ali, um controle, pode, eu acho que até faz parte, é necessário, né, ter um controle e tudo, mas não pode isso ser o importante, esse controle. O importante é trazer, o importante é aquelas pessoas estar perto de quem, de nós, estar ali na casa de Deus, né? Nós estamos caminhando, eu falei hoje num vídeo anterior a este, né? Nós estamos caminhando para momentos muito difíceis, a igreja tem que se unir, nós temos que estar unidos, nós temos que estar próximo do outro, né? Se errou, falhou, é claro, ninguém vai pegar alguém que está com erros, né? E perdeu ali a sua liberdade e já chegar, toma aqui a liberdade. Não. Então, cuidado, traz primeiro, depois vai tratar tudo isso daí e deixa isso aí na mão de Deus, né? Estamos no tempo que muitos estão preocupados com a reputação da igreja daqui a 10 anos, com a reputação da igreja daqui a 5 anos, mas que a reputação da igreja seja aquela igreja resgatou as almas. Olha, aquele ali estava no pecado, aquele ali foi encontrado na podridão, aquele ali fez isso, aquele fez aquilo, mas ele está aí agora, ele está aí, está na casa de Deus. Olha a obra daquele irmão, olha lá, você viu como que mudou, né? Ele já foi crente lá no passado, ó, hoje está melhor do que ele era antes, a segunda glória está melhor do que a primeira, né? Então o lucro é esse daí, o lucro é esse, né? A gente não pode pegar, olhar para as pessoas e só com um apontamento, né? O apontamento, apontando, isso aí pecou, isso aí fez aquilo, aquele fez aquilo outro, aquele ali. Não, a gente não pode viver assim. A gente tem que dar oportunidade, criar oportunidade, né? Não adianta a gente ficar apontando o pecado do fulano. Aí o fulano às vezes ali fez uma coisa, mas você fez alguma coisa para mudar a vida daquele irmão, daquela irmã? Ela está errando, ele está errando, mas você fez alguma coisa para mudar? Ah, não é responsabilidade dele, não é responsabilidade sua também. É sua também. Nós somos responsáveis um pelo outro. Nós somos responsáveis um pelo outro, né? É igual um casamento, né? Se a mulher fica brava, ou vice-versa, o homem fica bravo, fica um com o outro, né? Nós temos a responsabilidade. Se minha mulher, ela ficou, minha esposa, né? Não é minha mulher, minha esposa ficou um pouco brava, tá meio chateada comigo, certamente ela tá com, mesmo que ela não tenha razão, mas cabe a mim, né, criar condição para que a paz volte a reinar no meio de nós dois, né? É uma responsabilidade mútua, não é só dela, não é só minha. Da mesma forma a igreja, né? Nós temos responsabilidade um com o outro, né? Ah, fulano tá, você vê que ele tá ali, às vezes a pessoa fica ali ocioso, né? Principalmente os jovens, fica ali ociosos, não tem o que fazer, cheio de informação aqui, ó, tudo do diabo às vezes, né? E tá ali, né? E tá propício aí pro pecado, tá propício para as coisas erradas, tá propício. O que é que nós estamos fazendo? O que que a igreja, o que que o ministério está fazendo para desviar o caminho daquele jovem? Ah, é só culto? Não, vamos modernizar isso daí. Só culto não dá conta disso. Nós precisamos participar da vida. A igreja, o ministério precisa participar da vida das pessoas,
né? Tá errando, não, tá muito ocioso, tá sem fazer nada, arruma alguma coisa para ele fazer, né? Arruma, enturma, vamos, traz para cá, traz para lá. Poxa, ele tá, não sei o que, arruma emprego para a pessoa, arruma uma atividade. O outro ali tá com a vida toda desarrumada, cheia de dívidas, não sei o que, tá propício a enlouquecer, a alguma coisa acontecer. Cuida lá, junta, vai lá. Eu vejo, por exemplo, a igreja onde eu vou mesmo, que é a congregação cristã no Brasil, diz que tem general, que tem juiz, que tem desembargador, que tem empresários, e tem mesmo, né? Por que que esses daí tem que servir apenas a igreja? Bota esses daí para servir o povo, para empregar, para uma plataforma de network, ajudar os próprios irmãos, é isso aí que tem que fazer, né? Enturmar, fazer alguma coisa, e às vezes tem até gente ali do meio político também que tem, eu mesmo já vi, tem aqui no meu Facebook, aí tem nesse aparelho aí, né? Tem gente lá, vai lá, procura, não dá para ajudar uns jovens ali, assim, assim. Pô, a igreja está precisando fazer alguma coisa, né? Não sei se é exatamente dessa forma que eu estou falando, mas tem que ter uma forma de participar. Agora pegar ele e falar assim, vai embora, deixa lá, não, acho que isso não é o caminho, né? Deus vai pedir conta disso. Vai pedir conta para todos nós, principalmente para aqueles que estão mais acima, né? Quanto mais responsabilidade tem, mais o Senhor vai pedir conta. E é por isso que graças a Deus, até, graças a Deus não, me perdoa falar isso, né? Eu não tenho nenhuma condição, né? E Deus sabe por quê. Deus permite, porque se não fosse, Deus quisesse me usar de alguma forma, eu também não tenho dom para isso, né? Já começa assim, eu não tenho nenhum dom. Mas se Deus quisesse me usar à frente de povo, para alguma parte de igreja, Ele não deixaria algumas coisas acontecer na minha vida. Ele interceptaria a minha vida. Ele interceptaria a minha vida. Se fosse assim. Mas Deus sabe, né, o meu tempo. Em que tempo eu vim? Em que tempo eu estou nessa terra? No tempo do fim. Né? No tempo em que as religiões, as igrejas, né, elas estão se pode observar, elas estão se dividindo. Elas estão se dividindo, eles não estão se entendendo. Cada um pensa de uma forma. Estão perdendo o controle das igrejas, por causa de pensamentos diferentes, de ideias diferentes, de interesses diferentes. Né? E o que está necessitando hoje? O que Deus está precisando hoje? O que Deus está precisando? De pessoas dispostas de ir sem qualquer título, né? Servi-lo, né? E Deus não está interessado se o fulano manchou, se não, Deus está interessado em pessoas que estejam disposto, né? Pessoas que estejam disposto, que esteja disposto, que queira realmente servir a Deus. É isso que Deus está preparando, que Deus está querendo. E Deus está preparando muitos homens e mulheres nessa terra, como já tem muitos por aí, né, que estão aí, por esse mundão fora, servindo a Deus. E já tinha muitos lá atrás, né, no passado, que Deus já se usou desses daí, como Madre Teresa de Calcutá, né, que para mim, aquela mulher foi uma referência para mim, assim, dentro daquilo que eu acho, que eu vejo como, né, como a imagem de um cristão, de um religioso. Aquilo é uma imagem de um religioso. É aquilo que a humanidade precisa, é aquilo que Deus quer que se faça. Né? É claro que ela dedicou a sua vida inteiramente para aquilo ali, e nem todo mundo tem como fazer isso. Porque as pessoas, ela era uma freira, né? Uma freira que teve que pular o muro da igreja, o quê? Saiu da igreja para poder exercer. Ela não pôde exercer da igreja. A igreja não conteve, né? Não teve como
administrar, né, os anseios, o desejo e a necessidade que aquela mulher tinha para poder servir a Deus, servir o povo, né? Então, ela teve que pular o muro da igreja, ela teve que sair da igreja, né? Muitos hoje não tem, né? E hoje, antigamente também, que lá também tinha seus pais de família, aquele homem de família, mulher de família, que também servia a Deus, mas não tinha a mesma disponibilidade que Madre Teresa de Calcutá tinha, né? Hoje é a mesma coisa. Muitos são pai de família, não tem como destinar todos os seus recursos, seu tempo, né, para poder servir a Deus. Mas ainda assim é possível, mesmo com as nossas obrigações de pai, de esposa, de marido, de esposa, de pai, de profissional, né, ainda é possível que mesmo que com essas obrigações nós sirvamos a Deus assim como Ele quer que nós sirvamos, como uma imagem de Deus, a imagem de um servo de Deus, de um cristão, né? Não apenas porque colocou um véu a irmã, ou porque colocou um vestido, ou porque colocou um palitozinho com gravata e uma pastinha. Não, não é isso. Não é nada disso não, né? Muitos estão focados, né, no pecado de um, no pecado de outro, né, porque aquele ali não serve, porque aquilo ali é torto, né? Mas Deus fez as coisas tortas virar direita. Deus pegou o impuro e fez dele puro, né? Então, os homens precisam tomar muito cuidado, os homens precisam refletir, os homens que estão à frente, sabe, do povo de Deus, eles precisam refletir, porque nós estamos precisando, a humanidade está precisando de pessoas dispostas, pessoas que se joga, sabe, ao interesse de Deus. É para ir lá, Senhor, vou lá, estou indo lá agora. É para fazer isso, estou fazendo agora. É para pegar daqui e levar lá, estou levando. Deus está precisando disso e não está tendo isso, né? Infelizmente, né? Eu já falei a respeito disso. Às vezes as pessoas podem pensar que às vezes eu estou afrontando. Eu não estou afrontando de jeito nenhum. Não estou afrontando. Deus é minha testemunha do que eu estou falando. Estou falando aqui de sentimento, né? De sentimento, de visão espiritual que eu enxergo. O que é que eu enxergo a respeito das coisas de Deus, né? O que é que eu enxergo? Muitos estão querendo uma pureza que ninguém tem, uma pureza que ninguém tem, né? Porque às vezes você pode ter uma pureza, às vezes você não é um adúltero, uma adúltera, às vezes você não fornica, não faz nada, não bebe, não fuma, não se droga, às vezes você é um exemplo. Ora, tem até hora certa para orar, chega lá a hora, fica lá 5 horas orando. Às vezes você faz isso, mas tem um coração duro. Aquilo tudo que você faz não é nada. Às vezes tem um coração duro, um sentimento duro, um pensamento duro, tudo duro. Sabe, Deus não quer isso, né? Às vezes a pessoa é toda errada, não que ela deve ficar errada, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas tem um coração bom. E você sabe o que Deus faz aleluia, quando Deus pega uma pessoa do coração bom, mas de obras impuras, de ações impuras, Deus ele vai cuidando, né? No tempo, ele vai acertando, ele vai dando corda para a pessoa, no sentido do sentimento daquela pessoa. Vai lá, faz o bem, vai lá, faz isso, vai lá, faz aquilo, vai lá, faz aquilo outro. Sabe o que acontece? Daqui a pouco aquela pessoa não sabe o que é mais pecado, não sabe mais o que é errar, não sabe mais o que é pecado no sentido de fazer, de cometer, não sabe mais o que é pecar, não sabe mais o que é devassidão, prostituição, enfim, não sabe mais o caminho disso, porque está empenhado nas coisas boas, nas coisas santas, nas coisas do sentimento, entendeu? E os homens estão brigando por causa de parede, por causa de nome, de igreja, por causa de sei lá o que. E o povo está aí, ó. O povo está aí, Deus sabe aqui, de verdade, de todo o meu coração. Deus conhece aqui, porque Deus me conhece por dentro e por fora. O Senhor sabe que eu não estou aqui
atacando nada, eu não estou aqui querendo falar mal de nada, não é isso. Mas tem coisas que tem que ser faladas. Eu acredito que esse tipo de coisa precisa ser falado. Isso precisa ser falado, né? Tem muitos irmãos, porque tem 200 anos de crente, 200 anos de ministério, 200 anos, e acha que é alguma coisa. Não é nada, meu irmão. Não é nada. Nada, você não é nada. Nada, 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 nada. Nós não somos nada. Às vezes Deus pega ali um nada, um ninguém ali, um ninguém, e Ele te dá uma lição, apenas com um gesto. Apenas com um gesto. Nós não somos nada. Nada. Né? Nós precisamos descobrir isso. Nós não somos nada. Né? Às vezes a gente se acha alguma coisa, nós não somos nada. 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 Entendeu? Então, acho que algumas coisas precisaria, né? Eu não sei se isso vai acontecer. Se os homens vão tomar uma ciência, se o verdadeiro temor vai cair na mente e descer no coração de muitos irmãos, né? Que estão lá cheios de doutrina, e são comparados, eu perdoo, mas com os fariseus mesmo, né? Doutrina, lei pura, pura. E Cristo, onde é que entra nisso? Onde é que Cristo entra nisso daí? Né? Ficou longo. Deus seja louvado.